Mais uma aula da disciplina de Física. Essa aula aqui é de número 2. É a aula do 9º ano. Nela, vamos trabalhar os estados físicos da matéria. Nesses estados físicos da matéria, podemos destacar apenas 3, né? Nesse aqui vamos destacar apenas esses 3: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Esse gasoso aqui, pessoal, vapor. Certo? Nesse conteúdo aqui vamos destacar apenas esses 3. No estado sólido, eu tenho algumas propriedades. Quais? Tem forma própria, ok? E tem volume constante. A sua forma própria, pessoal, é que ele não vai mudar a sua forma. Vai ser sempre aquela forma, certo? Se o sólido tiver uma forma de um cubo, vai permanecer um cubo, ok? Não importa onde você colocar ele, vai continuar sendo um cubo. Se ele tiver uma forma de um cone, vai ser sempre um cone. Não importa onde você colocar, em qual recipiente você colocar ele, vai ser sempre a forma de um cone. Do mesmo jeito, uma forma de um cilindro, uma esfera ou outra, certo? Onde você colocar, vai ter sempre uma forma própria, ou seja, somente aquela. Lembrando aí que eu estou falando aqui do estado sólido, viu? Aqui no estado sólido temos também volume constante, ou seja, o volume é sempre o mesmo. Se um cubo tiver 5 metros cúbicos, onde você colocar ele, em qualquer recipiente, vai ter sempre 5 metros cúbicos. Se um cone tiver 2 metros cúbicos, onde você colocar o cone vai ter sempre 2 metros cúbicos. Ou seja, o volume não é alterado, o volume sempre é o mesmo valor, ok? Isso é, como eu falei, olha, do estado sólido, são as propriedades do estado sólido. No estado líquido também tem propriedades. Um pouco diferente, mas tem, né? Não tem forma própria, ou seja, o líquido ele não tem aquela forma igual ao sólido. Vai depender do recipiente que contém o líquido. Por exemplo, se você pegar o líquido e colocar ele em um paralelepípedo, ele vai apresentar aquela fórmula. Se você tirar ele e colocar ele em um cilindro, vai apresentar a forma do cilindro, quer dizer, vai mudar, certo? Se você pegar o líquido e colocar ele no cubo, vai apresentar a forma do cubo, ok? Se você pegar o líquido do cilindro e colocar no cubo, vai apresentar a forma do cubo. Não vai continuar as formas do cilindro, ele vai se adaptar àquela forma do recipiente. Tem volume constante, igual ao sólido, né? Ou seja, o volume dele não muda. Vamos supor que você tenha 2 litros, ok? 2 litros de líquido, qualquer líquido aí no cubo. Quando você passar o líquido para uma esfera, por exemplo, ele vai continuar os 2 litros. Não vai mudar não, a quantidade é sempre a mesma. Aqui é a quantidade, pessoal, que não muda. O volume aqui é constante, que é sempre a mesma quantidade. Certo? Aqui é, como falei, vamos ver para cá, voltando, é o estado líquido. E o estado gasoso também tem sua propriedade. Vamos aqui, passando. Pronto. O estado gasoso não tem forma própria, ou seja, ele não apresenta como uma forma de um cubo, nem um cilindro, nem uma esfera, ok? Vai depender também a forma do recipiente que contém ele. Se ele estiver dentro de um recipiente esférico, ele vai ser uma esfera. Se ele estiver dentro de um recipiente em forma de um cone, vai ser um cone, a sua forma, igual ao do líquido. Mas isso aqui é o gasoso, viu? Não tem volume constante, ou seja, o volume dele é alterado. Se você tiver o vapor dentro de um cubo menor, o volume dele vai ser menor.
Se você pegar o mesmo vapor e colocar em um cubo maior, certo? Ó, então o volume dele vai ser maior. Ele vai se expandir e vai se adaptar àquele tamanho daquele cubo. Pode ser com um cubo, cilindro, esfera, ok, gente? Ele não tem volume constante, o volume dele é alterado. Pode ser maior, pode ser menor, depende do recipiente. Ok, gente? Vamos pra cá. Aqui, olha, o que eu falei agora é as propriedades de quê? As propriedades do estado sólido, certo? O líquido, desculpa, o sólido, o líquido e o gasoso. Passando aqui as propriedades de cada um. Aqui temos, certo, uma imagem aqui que eu vou representar aqui do estado sólido, líquido e gasoso. Aqui são as moléculas do estado sólido, aqui são as moléculas do estado líquido e aqui as moléculas do estado gasoso. Ok, gente? Se vocês prestarem bem atenção aqui, do estado sólido as moléculas elas estão bem próximas. Do estado líquido as moléculas estão mais afastadas. Do estado gasoso elas estão mais afastadas ainda do que o do líquido, ó, estão bem distantes. Então aqui você dá para perceber que as moléculas ficam próximas no sólido, vai afastando no líquido e mais ainda no gasoso. Aqui no estado sólido as moléculas têm pouco movimento, elas se movimentam, mas muito pouco. No estado líquido, elas têm mais movimento ainda do que no sólido, olha, porque elas estão mais afastadas, têm liberdade de se movimentar. Aqui no estado gasoso, elas estão totalmente livres, ou seja, pode se movimentar. Melhor ainda, ou seja, no sólido é pouca velocidade, pouco movimento, no líquido é mais movimento e no gasoso muito movimento. Isso também acontece quando você aquece um corpo, né? Aquece aqui um corpo aqui, certo? Aqui pode ser, vamos representar, vamos supor que seja gelo. As moléculas estão próximas e com pouca velocidade. Vamos ser, o gelo aqui se transformou-se em líquido, elas estão mais afastadas e com mais movimento. E o líquido virou vapor. Vapor elas têm mais movimento ainda do que o líquido. Certo? Quanto maior a temperatura, mais movimento vai ter. Por exemplo, aqui a temperatura é mais baixa, aqui a temperatura é mais alta e aqui é mais alta ainda do que o líquido. Então é por isso que elas têm movimento aqui melhor, porque elas vão se afastando. Temperatura aumentando, elas vão se afastando e vão ter mais movimento. Aqui a temperatura também é um pouco alta, mas aqui muito pouco, né? Certo? Isso é as moléculas, os átomos que estão no estado sólido, líquido e gasoso. Eles ficam dessa maneira aqui, gente. Só uma representação. Espera um pouco aí, gente. Aqui temos as mudanças de estado, né? Mudanças de estado. As mudanças de estado... Opa, passou demais. As mudanças de estado, na verdade, ela recebe o nome. Quando passa de um estado para outro, ela possui um nome. Ok. Aqui não. Certo, aqui eu acho que vai ficar isso aqui um pouco no meio aqui. Mudanças de estado. Ah, pronto, ajeitou. Ok, olha. Se você repararem bem, aqui tem algo bem mais simplificado. Por exemplo, aqui é o sólido, o gelo, né? O gelo vira líquido, né? Ou melhor, o sólido aqui vira líquido. Aqui ele recebe o nome, fusão. Do mesmo jeito é ao contrário. O líquido aqui, olha, o líquido, certo? Vira o que? Vira sólido. O líquido aqui vira sólido, que
que é o gelo, é chamado de solidificação. Certo? Cada um aqui recebe um nome, pessoal. Ó, se vocês repararem bem aqui, olha. Você está do sólido, ó, do estado sólido, aqui passando aqui para o vapor, recebe o nome sublimação. Ok? Se você passar do sólido para o líquido, ou do líquido para o vapor, ou ao contrário, né? Vapor para o líquido ou líquido para o sólido, vai receber o nome. Eu coloquei aqui os detalhes aqui do nome, né? Melhor. O que cada um significa aqui fusão. O que é fusão? É a passagem de uma substância do estado sólido para o líquido, ou seja, se estiver no sólido e passar para o líquido, ele recebe esse nome aqui, fusão. Até eu já mostrei aqui, voltando aqui, né? Ok, pronto, aqui, olha, sólido, líquido, como eu mostrei aqui, olha, gelo aqui, o gelo vira, né, certo? Água líquida, aí vira fusão. A água aqui, né, tá líquida, aqui a água, aqui tá o gelo, vai virar fusão, que é o nome de um para o outro. Tem mais, gente. Solidificação é a passagem de uma substância do estado líquido para o sólido. Aqui é o contrário, né? Olha, se tiver no líquido, certo? E o líquido for para o sólido, o estado mudar esse estado aqui do líquido para o estado sólido, ele vai receber esse nome aqui. Vou até mostrar aqui, né, para vocês novamente, aqui a imagem. Ok, cadê? Tá aqui, olha. Até já falei, líquido para o sólido, ó, esse daqui, olha, certo? Vai receber esse nome aqui, solidificação. Vamos para o outro. Cada um tem aqui uma característica, pessoal. Vaporização. Espera um pouco aí, gente. Pronto. É a passagem de uma substância do estado líquido para o vapor. Certo? Aqui, ó. Se tiver no líquido e for para o vapor, ele vai receber esse nome aqui, vaporização. Ou seja, aqui pode ser água, né? Se a água no estado líquido ela virar vapor, ela vai receber esse nome aqui, vaporização. É só o nome de cada um aqui. Condensação. O que é condensação? É a passagem de uma substância do estado de vapor para o líquido, ok? Se a substância, né, tiver no vapor e for para o líquido, vai ser o que? Condensação, né? Vou voltando aqui, mas aqui já na imagem também já tem aqui, cadê? Condensação, tá aqui, olha, gente, ó, condensação. Certo? Eu não tenho o nome o significado de cada um lá, ó. É do vapor, tá aqui o vapor, água virando vapor aqui, certo? Para transformar para o líquido aqui, é condensação. Aqui tem um esquema todinho, pessoal, dos estados físicos. Lá é só, coloquei lá só o que significa. Aqui tem condensação e sublimação, gente. Sublimação é a passagem direta do estado, certo, para o vapor e vice-versa. É a passagem direta. Aqui eu acho que ficou, peraí, a passagem direta do estado para o vapor. Aqui é a passagem direta do estado sólido, pessoal. Acho que faltou alguma coisa aqui. E aqui também tem, ó, vice-versa. Pode ser ao contrário. Vamos lá mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui na imagem. Ok, na imagem aqui, olha. Sublimação aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem duas sublimação aqui.
vamos pegar essa de baixo, né? É do sólido, ó, a sublimação aqui vem do sólido, ó, a sublimação vai diretamente para o vapor. Vê quando ela passa aqui, é uma passagem direta lá que fala, porque do sólido ela pula diretamente para o vapor. Ela não passa pelo líquido, ok? Aqui tem sólido, líquido e vapor. Na sublimação, ele do sólido ele pula para o vapor, certo? Ele não precisa passar pelo líquido. Aí é chamado de sublimação. Tem outra maneira aqui, ó. Do vapor, se tiver em vapor aqui e for para o sólido, também é chamado de sublimação. Ao contrário, pode ser, né? Vapor para o sólido, sublimação. Sólido para o vapor também é sublimação. Não passa pelo líquido, viu, pessoal? Por exemplo, aqui é do vapor para o sólido. Do vapor não vira líquido e depois vai para o sólido, não. É do vapor diretamente para o sólido. Depois que lá tem o nome diretamente. Ok? Certo? Opa. Ok, gente. Vou mostrar aqui a vocês. Certo? Aqui, ó. Passagem que aqui faltou, né? Do estado sólido, né? Ok, gente, que aqui faltou alguma coisa aqui escrever, mas é por isso que aqui tem vice-versa, porque ela pode ser ao contrário, do sólido para o vapor e do vapor para o sólido. É por isso que aqui também tem dizendo direto, que não passa pelo líquido. Bom, gente, agora encerra aqui e até a próxima.